Eu digo amém, 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 amém a essa oração. Amém? Estou muito feliz por poder encontrar os irmãos. Estávamos aqui de manhã, foi um tempo muito agradável. Revi vários amigos, irmãos amados do meu coração, bem como agora estamos vendo vocês, que essa igreja tem um lugar muito especial em nossos corações. Nós somos uma verdadeira família, nossas igrejas estão aliançadas, nós amamos vocês e eu, mais especialmente por ter mais contato com vocês, né? O amor, ele nasce, ele se fortalece na convivência. Então, é muito bom estar junto com vocês. De fato, eu peço graça ao Senhor da igreja, ao amado Jesus, para ser mais uma vez usado por Deus agora à noite aqui, para ajudá-los a trilhar os rumos traçados pela Trindade para nós, desde a eternidade, a fim de que nós todos experimentemos a plenitude de vida. Porque este foi o propósito de Deus na eternidade. Quando Deus pensou em nós, desde a eternidade, Ele pensou numa vida para ser vivida por nós, pensou numa vida preparada para nós, um plano, um projeto desenhado, e o projeto de Deus é a nossa plenitude, um relacionamento pleno, uma vida conjugal plena, uma família plena, saúde plena, vida profissional, vida financeira plena, testemunhos plenos, uma vida plena que Jesus chamou de vida abundante. A vida de Deus sendo manifestada em nós e através de nós. E para isso é preciso que tenhamos consciência clara da nossa vocação e sejamos fundamentados na verdade. Porque a Bíblia nos ensina que não há processos construtivos sem fundamentos. E a igreja só se sustenta se ela estiver fundamentada na verdade, na rocha. Jesus mesmo disse que é ouvindo a palavra e obedecendo a verdade que a igreja experimentará sustentabilidade. Hoje nós estamos vendo muita viabilidade. A igreja hoje está buscando viabilidades, conseguindo muitas coisas, buscando muitos caminhos, mas sustentabilidade só em cima de fundamentos. A igreja que foi formada em Atos, ela só chegou até nós porque ela foi fundamentada em doutrinas fortíssimas, poderosas, da verdade de Cristo para os nossos corações. Eu estou introduzindo e ressaltando isso porque nós vivemos dias de muito engano. E um dos assuntos mais atuais em nosso país, nos nossos dias, é a fake news. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, não só pelo fato do assunto de ser um assunto do momento, mas pelo fato de que a Igreja de Jesus tem sido alvo desse movimento diabólico há séculos. Então, eu queria bater umas estacas aqui, hoje, com os irmãos, no fundamento da verdade, porque o Pai nos deu saída e nos deu libertação desse mal na pessoa do amado Filho Jesus Cristo. Não é? Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos começar definindo o termo fake news. Uma definição legal, simples, de fake news, é que fake news é uma verdade distorcida. Ela é uma comunicação que parte de algo real, mas sustenta uma mentira. Então, uma forma simples da gente entender o que é fake news é isso. É uma verdade distorcida, algo que parte de alguma coisa real, de uma informação real, mas sustenta uma mentira. Como é que é isso? Vou dar um exemplo provavelmente conhecido de muitos. Há algum tempo atrás eu assisti um episódio de um programa de televisão, onde o presidente de uma empresa, ele se passava pelo operário da empresa, né? Então ele se fantasiava de operário, ele se infiltrava no meio dos seus empregados lá com um objetivo. Alguém viu isso? Acho que alguém viu, foi uma programação interessante. Muito bem. Quando ele se fantasiava de operário, aquilo era real? Era real. A gente estava ali vendo um operário
A gente olha e vê o cara naquela roupa caracterizada, um cara que não usava barba, mas agora estava de barba, um cara que não tinha cabelo, agora estava com uma peruca. E tudo aquilo é real. É real porque você vê, mas não é verdade. Porque a verdade é que ele é o presidente da empresa. Entendeu? Então, fake news é algo real, mas que não é verdade. Então, tendo isso em mente, que a gente gostaria de conversar. Como é que surgiu esse negócio de fake news? Surgiu lá no Éden, porque tudo começou com o diabo, o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai dessa pilantragem. Jesus, numa conversa dura com os religiosos dos seus dias, ele disse: vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso, e é o pai de todas as mentiras. Então vamos para o Éden e vamos ver como que aconteceu, e esse processo de real com verdade, como é que ele se deu a partir do Éden. A Bíblia diz que a serpente veio falar com a mulher. A serpente era real? Era real. Mas foi a serpente que falou com a mulher? Não. Quem foi? O diabo. Está vendo? Um real que não era verdade. Porque a verdade era o diabo falando, travestido, incorporado pela serpente, mas era o diabo. Aí ele disse à mulher: Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês serão abertos. Era real? Era real. Porque o que aconteceu quando eles comeram? O verso 7 disse: abriram-se-lhes os olhos, abriram-se os olhos de ambos. Mas era verdade? Não, não era verdade. Era mentira. Qual era a verdade de Deus para eles, irmãos? A verdade está no verso 17. No dia em que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Então a gente tem aqui um real que não é verdade. E o que prevaleceu? A verdade, a morte. A morte aconteceu. Porque Paulo disse, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo, até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida e a separação de Deus. E essa tragédia foi fruto da fake news. Um real que não é verdade, é um engano. E hoje eu quero falar dos efeitos da fake news na vida da igreja. E para a gente entender bem isso, vamos para a eternidade, a origem de todas as coisas. E vamos pensar na verdade acerca de Deus e o seu propósito para nós. É muito importante que você saiba que a origem, o fundamento de toda a criação se deu pela vontade de um Pai e não segundo o poder de um Deus. Deus desafiou Ele mesmo a um propósito. E Ele falou à Trindade daquilo que era o seu desejo, o desejo dEle, a vontade dEle. E Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E a vontade dEle é fazer uma pessoa que seja segundo a natureza dEle e que possa, por ser a natureza dEle, materializar virtudes, para que Ele possa ser conhecido na sua paternidade e não reconhecido no seu poder. E hoje nós temos uma igreja que está trabalhando fortemente e arrebatando muitas pessoas e levando muitos para o seu convívio, porque tem apresentado um Deus poderoso, ao invés de revelar um Pai amoroso.
Porque sem o homem, Deus podia ser reconhecido no seu poder, mas ele não podia ser conhecido, porque alguém só pode ser conhecido numa relação. Jesus disse isso: para que o Pai seja conhecido é necessário que tenha 2 ou 3. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, escrevendo aos Efésios, dizendo que a vontade eterna de Deus era formar uma família de filhos. Então, a missão de Deus era formar uma família. Por quê? Porque uma família é uma relação. E é isso que Deus pensa da igreja, que ela seja uma família e que ela seja uma relação. O casal Adão são gerados, portanto, com uma perspectiva. Eles iam se relacionar com o Pai, eles iam aprender do Pai, e eles iam se espalhar por toda a terra como uma grande família. E isso é perspectiva. Diga comigo, perspectiva. Então, o plano original contemplava uma família plena. E qual foi o problema? O problema foi que a serpente veio conversar conosco. E naquela conversa, ela planta o engano, fake news. Uma comunicação falsa, como se fosse uma verdade. E qual é a intenção do diabo? Sempre. O apóstolo Paulo nos diz que a intenção do diabo é cegar o entendimento dos filhos de Deus para torná-los incrédulos, para não conhecer a Deus e não dar ouvido às suas verdades, e não levar a sério as suas verdades. Então, o diabo usou a fake news como estratégia. E o que é que ele fez? Primeiro, o diabo mentiu sobre a nossa origem e sobre a nossa natureza. Naquela conversa, ele eliminou a figura do pai e, com isso, ele eliminou a relação e, consequentemente, o propósito do casal, de ser uma família, de se relacionar com Deus, de viver naquela comunhão e de se espalhar como família pela terra. Depois ele nos levou a cobiçar o poder e, finalmente, nos levou a romper com Deus e depender apenas do poder, para que, pelo poder, pudéssemos obter todas as coisas desejadas por nós. E o resultado disso foi caos e a morte. A queda, o pecado, mudou a nossa forma de pensar e de sentir. Então, agora, nós não vivemos mais por perspectivas, nós vivemos da expectativa. A expectativa fala daquilo que eu não sou e o que é que eu tenho de fazer para me tornar. Me fala do que eu não tenho e o que eu preciso fazer para obter. Então, agora, a nossa religiosidade é um esforço para obter poder de Deus, para que esse poder trabalhe a meu favor e eu alcance Deus no fim dos meus esforços através da minha devoção, cantando muito, orando muito, indo ao monte, fazendo um monte de coisa, de modo que eu reconheço Deus no seu poder e Deus me reconhece no meu esforço e no final disso tenha recompensa. Entendeu? A religiosidade é isso. Mas já não o conhecemos como Pai, porque ele saiu do princípio. Isso fez que nós não nos interessássemos mais pela sua vontade, porque não é mais uma relação de conhecimento, é uma relação de reconhecimento. Então, hoje, o diabo não nos confunde tirando Deus da nossa vida, ele nos confunde colocando Deus no fim, para ser venerado no seu poder. Então, as pessoas não se reúnem hoje para conhecer a vontade de Deus, mas para buscar o poder. Boa parte das pessoas que frequentam os nossos cultos em nossas igrejas espalhadas estão buscando uma experiência de poder e não buscando uma consciência da vontade. Por isso é que boa parte dos nossos cultos hoje estão focados no poder e não no conhecimento da vontade de Deus. E o problema é que quando Deus é colocado no fim, ele se torna uma expectativa. E Deus como expectativa é a pior de todas as expectativas que um ser humano pode ter.
Então, qual é a verdade que liberta? É aquela que nos conta que tudo que foi criado não foi criado a partir de um Deus com crise de poder. Tudo que foi criado a partir de um pai com crise de amor, querendo formar uma família para ser conhecido no seu amor e não reconhecido no seu poder. Por isso que nós não precisamos de Jesus para reconhecer um Deus poderoso, mas nós precisamos de Jesus para conhecer o Pai. Porque a única coisa que Cristo veio revelar, que a gente ainda não sabia de Deus, é que Ele era Pai. Que Ele era poderoso, a gente já sabia. Não saber isso neutraliza completamente a nossa missão. A nossa missão de fazer Deus conhecido na sua paternidade. Deus conhecido na nossa identidade de filhos, semelhantes a Ele e, portanto, com a responsabilidade de projetarmos a imagem dEle, sermos o que Ele é. Porque ao invés de estarmos anunciando Deus, que Deus é o Deus que faz o homem solitário viver em família, nós estamos pregando para que eles venham para uma nova religião. Que a religião aqui é mais certa, que tem mais poder do que lá. Aqui vai resolver os problemas melhor deles do que está sendo resolvido lá. E não para ele conhecer o amor do Pai, e não para ele fazer parte de uma família, que é a sua igreja. Identidade e natureza, irmãos, pertencem a Deus. E Ele nos deu uma identidade. Hoje pela manhã, nós conversamos sobre isso. E eu, de fato, desafio os irmãos a darem uma olhada nessa palavra, para que vocês conheçam a identidade e o seu destino. Porque Deus nos deu uma identidade, a sua identidade. Deus nos deu um destino. Destino quer dizer viver de uma maneira harmoniosa com aquilo que é a nossa identidade de origem. Então, ninguém vai saber qual é o seu destino, qual é o propósito da sua vida, se não estiver perfeitamente harmonizado com aquilo que é a sua identidade de origem. E o nosso problema é que a gente criou uma identidade deformada. A gente estabeleceu uma forma de ser humano que não existe nos planos de Deus. Porque estabeleceu para si um destino que nunca será alcançado, porque é um destino que é fruto de expectativa, e não da nossa submissão ao projeto de origem, que era uma perspectiva, um processo de desenvolvimento que me fizesse semelhante a Deus, e a partir dessa semelhança, alguém que projetasse a imagem e as virtudes daquele que nos gerou. Esse é o papel da igreja. Então a igreja vive muito dessa frustração. Mas eu queria gastar meus últimos momentos com você hoje, pensando em algo muito sério que o apóstolo Paulo nos alertou, especialmente nos nossos dias, a respeito dessa questão da fake news. Paulo chamou as mentiras do diabo de fortalezas espirituais. Aquilo que hoje nós chamamos de fake news, Paulo deu o nome de sofismas. O que são sofismas? Paulo diz que são coisas que têm aparência de verdade, mas não são a verdade. Paulo fala de uma enorme luta travada em nossa mente, ainda que inconscientemente para muitos. E ele diz lá em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está se referindo aqui a um império. Paulo está falando de forças espirituais do mal, que age na mente. São poderes malignos que atuam fortemente no nosso ambiente mental. Mas ele também nos dá uma notícia gloriosa. Ele nos revela uma verdade que diz que à igreja foi dada armas poderosas em Deus para serem usadas neutralizando as forças desse império que destroem fortalezas e que anulam os sofismas que o diabo muitas vezes coloca em nossas cabeças, nos levando à incredulidade, nos levando a um distanciamento de Deus, nos levando
a não fazer a sua vontade, não desejar a sua vontade, fazer aquilo que a gente acha que deve ser, as expectativas que temos, aquelas que criamos como prerrogativas da nossa vida, do que seja viver uma vida cristã, não aquela estabelecida e planejada por Deus na sua palavra. 2 Coríntios fala sobre essa realidade, porque as nossas armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Amém? Mas eu quero chamar a atenção para o que Paulo está revelando. E ele está revelando que a grande luta da igreja é contra o pensamento. É contra aquilo que norteia o entendimento das pessoas. Eu vou dar um exemplo milenar disso aqui. Quando Josué foi ocupar a Terra Prometida estava ocupada por inimigos, você lembra disso? E você sabe o que a palavra de Deus diz dos inimigos que estavam ocupando a Terra Prometida? Diz que o coração deles estava afrouxado, que eles não tinham mais ânimo, porque eles, os inimigos, sabiam o que Deus tinha feito pelo seu povo. Eles sabiam que não podiam resistir. E o texto que está lá em Josué, capítulo 5, diz que o coração deles desmaiou e eles perderam completamente a esperança de vitória sobre os filhos de Israel. Mas o povo de Deus foi impedido de cumprir o propósito da vida deles. De onde veio aquele impedimento? A resistência estava na mente deles, dos filhos. Porque eles não eram mais pessoas escravas, mas eles ainda pensavam como escravos. Eles já estavam há 40 anos livres do Egito. Eles não estavam mais fisicamente escravos do Egito, mas eles ainda conservavam uma mentalidade escrava. Mas no dia em que eles cumpriram a vontade de Deus na vida deles, que era estabelecer os vínculos de circuncisão, os vínculos de laços, de pacto com Deus, naquela relação de compromisso uns com os outros, a palavra de Deus diz, naquele dia Deus tirou de sobre eles o opróbrio, a humilhação que o Egito havia lhes imposto. E eles então venceram e conquistaram a terra prometida. Então, a escravidão hoje está onde, irmãos? No nosso entendimento. Onde estão as fortalezas mencionadas por Paulo? Nos nossos raciocínios. Amados, nós não estamos precisando de libertação fora de nós. Tem gente que acha que está precisando de libertação porque tem muito capeta, demais de capeta rodeando a vida deles. Mas você sabe em que esses capetas trabalham? Você sabe por que os capetas que rodeiam a sua vida conseguem algum êxito contra você? Porque você não tem um entendimento transformado para entender qual é o projeto, qual é o plano, qual é o nome que Deus te deu e aquilo que é a sua autoridade de vida. Por isso, nós precisamos de transformação no nosso entendimento. Se nós formos transformados no entendimento, há uma vida para ser vivida, há uma vida para ser manifestada em nós e através de nós. Uma vida tomada de graça, uma vida tomada de amor e uma vida que vai promover comunhão onde quer que nós estejamos, conforme nós dissemos pela manhã. E esse tipo de vida, e é a palavra de Deus que nos liberta, e a palavra de Deus ouvida e obedecida, é exatamente esta palavra que nos levará de verdade a uma vida de plenitude. Mas eu tenho de entrar nessa dimensão. Não é trazer Deus para a minha realidade, mas é finalmente, tendo o meu entendimento transformado todo dia pela palavra, é eu entrar na verdade de Deus.
Mas o grande alerta de Paulo, e com isso eu encerro minha palavra, está registrado na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E lá diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vão abandonar a fé. Muitos vão abandonar a igreja também. Mas não é só abandonar a igreja, é abandonar a fé. Abrir mão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Impressionante isso que foi dito. Que nos últimos dias nós teríamos reuniões na igreja, onde nós estaríamos pregando doutrinas de demônios. A gente fica imaginando que isso não seria possível na igreja, mas é possível, amados. Porque a gente acha que doutrina de demônios é algo tirado de um livro apócrifo, um livro escrito numa tumba, alguém recebendo uma mensagem de mortos, ou um livro escrito com sangue de bode, mas não é nada disso, não. O que é doutrina de demônios? Doutrina de demônios é você pegar o que Deus falou, sem o espírito com que Ele disse, como se fora o que Ele disse. Vou dizer de novo aqui, devagar. Doutrina de demônios é você pegar o que Deus falou, sem o espírito com que Ele disse, como se fora o que Ele disse. Porque só é verdade aquilo que Ele disse com o espírito que Ele disse. Presta atenção no que eu vou dizer. É forte, mas é uma verdade. Não existe livro mais danoso na humanidade do que a Bíblia com outro espírito. O livro dos Mórmons, os livros dos Testemunhas de Jeová, o livro de Kardec, qualquer outra literatura, vai fazer menos mal para a humanidade do que a Bíblia ser ensinada com outro espírito que não seja o espírito com que ela foi revelada. Então, cuidado com o fake news do diabo, especialmente concernentes às coisas espirituais. Porque escutar não é ouvir, enxergar não é ver, e falar não é dizer. Porque a religiosidade forma deuses que enxergam, mas não veem, escutam, mas não ouvem, falam, mas não têm nada para dizer. Então, nem tudo que Deus falou, Ele disse de verdade, ou não foi o Espírito com aquele Espírito que foi dito. E nem tudo que você está enxergando, portanto, é o que você está vendo, e nem tudo que você está escutando é aquilo que você deveria estar ouvindo. Especialmente pela televisão, pelas mensagens, tantas outras que estão apelando para um tipo de vida cristã que não é aquela que nos faça viver com o propósito para o qual Jesus nos chamou. Muito mais para darmos visibilidade às virtudes de Cristo, do que estarmos encharcados de expectativas, pensando num Deus que exista para simplesmente nos servir. Porque qual é o problema dos nossos dias? Nós estamos inventando igrejas de consumo. Nós estamos criando igrejas para o nosso consumo, para a satisfação das nossas vontades e carências, e não para o cumprimento de um propósito. Nós estamos formando igrejas que façam bem para nós, igreja do jeito que a gente gosta, segundo as nossas expectativas, e não segundo a vontade de Deus, buscando coisas reais, mas que não são a verdade de Deus para nós. Por que isso ainda não é mais preocupante? Porque o Espírito Santo tem trazido revelação à sua igreja. E uma igreja que está firmada na verdade é uma igreja onde o Espírito Santo fala, alimenta, fortalece e mantém os seus filhos. E qual a melhor forma de combater a mentira? Claro,
pregando a verdade. Porque se as pessoas souberem a verdade, automaticamente elas vão identificar a mentira e vão se afastar da mentira e serão libertas da mentira. Então, bendito seja o Senhor, porque neste lugar o nosso compromisso aqui é com a verdade. E nada pode nos tirar de um ambiente onde a verdade é celebrada, onde o fundamento é verdade. E a poderosa verdade sobre a qual devemos viver é que Deus nos amou com amor eterno. Deus entregou o seu Filho para nos resgatar da escravidão e das mentiras do diabo. Deus nos deu vida abundante e o nome que está acima de todo nome, uma identidade. E a extraordinária revelação para nós é que Deus tem uma missão, e a missão de Deus é formar uma expressão de si próprio, e a expressão de si próprio é a sua família de filhos, a igreja. Nós somos a expressão da Trindade. Nós vivemos para manifestar a vida da Trindade. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos a identidade da família e somos filhos trinos, que à semelhança do Pai, somos amor, somos graça e somos comunhão. Porque amor é o nome do Pai, graça é o nome do Filho, comunhão é o nome do Espírito Santo, porque o nome é aquilo que a pessoa é, aquilo que ela significa, aquilo que ela produz. O Pai é amor, Deus é amor, o Filho é graça e o Espírito Santo é comunhão. Nesse sentido, nós fomos gerados e batizados nesse nome. Recebemos uma nova identidade, a identidade da Trindade, para que nós, como família de Deus, expressemos, viabilizemos, estejamos dando visibilidade, projetemos a imagem daquilo que é a nossa origem, a nossa família divina que nos gerou. Deus está em expansão e a Trindade está em movimento. E é isso que eu estou dizendo. No seu movimento, ela está gerando uma expressão materializada de si. Ela está gerando alguém que, na sua forma humana de ser, revelará a natureza de Deus, a sua identidade. Fará isso no cumprimento do seu propósito. E esse alguém é a igreja, um ser completo. E essa é a verdade que nos manterá libertos e guardados até o último dia das nossas vidas na terra, triunfantes e plenos. Amém? Quantos de vocês querem ser encontrados por Jesus quando Ele vier, inteiros e plenos? Aleluia. Eu quero convidá-los a ficarem em pé e que nós possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. E eu quero convidá-los a um tempo de oração e a um tempo de libertação na mente. E essa é uma libertação que não se dá apenas repreendendo Satanás, mas se dá, sobretudo, numa disposição de não oferecermos a nossa mente como ambiente favorável para as suas mentiras, que nos afaste de Deus, que nos leve para longe, que nos torne incrédulos sobre as verdades de Deus e distantes desse relacionamento e distantes desta verdade, para que argumentos, apesar de reais, não ocupem as nossas mentes e nossos corações, porque são verdades distorcidas, que matam, que destroem, que roubam a vida de nós. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite, nesse encontro, desmascarando na Tua autoridade, no Teu nome, as mentiras do diabo, nós vimos clamar por esses irmãos que desejam viver em linha contigo. Que nós possamos viver com as nossas mentes, ó Pai, tomadas de discernimento, percepção acerca da Tua verdade, amando a Tua verdade, amando, Senhor, a Tua vontade, não se preocupando com aquilo que são as nossas necessidades,
porque as nossas necessidades, elas estão todas postas diante de Ti. E o Senhor, como um Pai de extremo amor, já identificando cada uma delas, tem nos dado, Senhor, a certeza de solução de cada uma das situações que nos atingem como Teus filhos, livrando-nos e nos fazendo, Senhor, vitoriosos sobre cada uma delas. E dá-nos, ó Pai, um desejo profundo, um despertamento, uma libertação na mente, que nos leve, Senhor, a um relacionamento profundo contigo, diário, em nome de Jesus, e uma proximidade de identidade, para que nós, movidos por fé, possamos, ó Deus, viver como um instrumento poderoso que o Senhor espera que sejamos, e que nós tenhamos, ó Pai, essa disposição de sacrificarmos o que já recebemos, sabendo que a fé é formada a partir da consciência do que Deus nos deu, e não na expectativa do que Ele nos dará. Que o Senhor nos leve a ser filhos identificados com a Tua vontade, e filhos plenos, filhos completos, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. 2019, um ano para crer e crescer.